Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel Seric e nessa nossa videoaula nós daremos continuidade naqueles temas, debatendo aqueles temas relacionados à gestão educacional. Na nossa aula anterior, nós iniciamos o desenvolvimento de nossas reflexões sobre as concepções de organização e gestão escolar. Quanto a esta concepção, nós vimos que existe, quanto a estas concepções, nós vimos que existe o sistema racional. Por ele, o que é enfatizado são os instrumentos formais dos processos de gerir pessoas e sistemas. E depois nós vimos que uma das características que apontam para essa concepção de gestão diz respeito às organizações, considerando que existem alguns elementos fundamentais que auxiliam no alcance dos objetivos. Nesse sentido, essa concepção enfatiza a importância de organizar processos e pessoas com o objetivo de otimizar ou de alcançar os objetivos estipulados. A divisão do trabalho conduz à especialização, é o que se afirma. A especialização compromete ou promete a competência e a expertise, a padronização de tarefas, produz a eficiência, a hierarquia promove conformidade disciplinada, no sentido de que, na medida em que se afirma a hierarquia, todas as pessoas elas tendem a obedecer aquilo que é posto, porque se reconhece as autoridades no processo. Existe uma estreita abrangência de controle, melhora e supervisão. O controle administrativo é essencial para a eficiência, é o que se afirma. A racionalidade é uma tomada de decisão que promove a eficiência, é o que é asseverado. E depois a organização formal pode ser projetada para maximizar a eficiência. Quando nós falamos a respeito das concepções, nós falamos que existem pelo menos 3 concepções. A primeira, a racional, a científica, e a segunda é o sistema natural, é o que aponta para as relações humanas. Se alguém perguntasse, professor, qual é a diferença básica entre o sistema racional e o sistema natural? Aí eu diria que o sistema racional, o sistema científico, está focado nos processos, nas estruturas, nos sistemas, nas regras, nas coisas, focado no objetivo, tendo como meta, tendo como princípio, para se alcançar o objetivo, a ênfase nestes tópicos falados anteriormente. A ênfase ela repousa sobre a estrutura, sobre os métodos, sobre a se fazer as coisas certas da maneira certa e da maneira como foi estipulado. Essa é a ideia. Quando nós falamos sobre o sistema natural, nós estamos falando de um tipo de sistema que contrasta com o racional, pois fornece uma outra visão da organização. Que visão é esta? Os autores que trabalham com essa perspectiva de sistema natural falam sobre a necessidade de olhar o sistema educacional ou qualquer sistema a ser gerido, não como se fosse uma máquina fria, mas como se fosse um organismo no qual indivíduos, eles que possuem habilidades e competências, eles são escolhidos, eles são alocados pelo trabalho que podem realizar, pela expertise que possuem, e dentro dessa condição de ser humano, essas pessoas elas estão aptas a realizarem determinadas atividades importantes dentro do sistema. Ou seja, a abordagem de relações humanas suavizou o foco dos gestores científicos na estrutura organizacional. Como falei anteriormente, o que anteriormente era o padrão de aceitação ou de inclusão de pessoas para o trabalho, era tão somente
a ideia de que era preciso alcançar objetivos a partir de procedimentos técnicos. A partir desse sistema natural, a ideia de que alcançar os objetivos ainda permanece. Contudo, esse objetivo a ser alcançado, ele o será por meio de interações sociais, da convivência com atores sociais, que também têm as suas especificidades, que têm as suas características próprias na personalidade, no temperamento, nos valores, também no que toca à questão da cultura. E essas diferenças, dentro desses âmbitos, vão permitir que o processo de gestão seja mais dinâmico, seja mais desafiador. Pois quando cada um sabe da sua função e de maneira rígida, de maneira mecânica, executa o seu trabalho, é claro que o gestor ele não terá grandes questões ou várias situações conflitivas para serem resolvidas. Nem mesmo a sua própria vontade, nem mesmo a sua indicação, a sua orientação é questionada. Porque dentro do sistema anterior, que é um sistema rígido, aquilo que se é falado, aquilo que é apresentado, aquilo que deve ser executado de uma forma inconteste. Mas nesse sistema natural, há uma afirmação e uma visibilidade dos atores humanos dentro desse processo. Isso quer dizer que essa concepção de gestão estar aberta ao novo e ao diferente, estar aberta à contingência, ou seja, de que alguma coisa não vai ocorrer exatamente como foi projetado, como foi planejado. E a pergunta que se faz é: por que alguma coisa não vai ocorrer exatamente como foi projetado? É porque nesse sistema existe a afirmação do ser humano. E a peça denominada ser humano é uma peça que possui a sua individualidade, a sua subjetividade. E a partir da individualidade, da subjetividade dos atores que trabalham na escola, né, vários processos vão ser questionados. Várias atitudes e objetivos e métodos vão receber as características peculiares de cada professor, de cada coordenador pedagógico, ou vamos pensar de uma outra forma, né? Ou não de uma outra forma, mas fazendo uma aplicação disso. Vamos tentar imaginar o diretor se reúne com os coordenadores pedagógicos da manhã, da tarde e da noite. O diretor ele vai dizer para os coordenadores que é preciso melhorar a qualidade de ensino, tanto no aspecto qualitativo e quantitativo. Esse gestor ele vai estabelecer metas, ele vai dizer o que deve ser feito, ele vai criar um cronograma de execução de tarefas e de responsabilidades, dizendo para esses coordenadores pedagógicos que eles devem fazer isto, aquilo e aquilo outro, dessa, daquela e daquela outra forma, e que à mesa do gestor, periodicamente, os relatórios têm que ser apresentados. Pois bem, se os coordenadores pedagógicos são peças, são apenas elementos de uma máquina fria, olhando então os coordenadores como efetivamente como peças que foram feitas, né, forjadas na mesma forma, poderíamos idealizar a ideia de que todos alcançariam as mesmas metas, os mesmos propósitos e executariam por igual as tarefas indicadas pelo gestor. Contudo, nós sabemos que não é assim. Em uma máquina mesmo, né, fria, cada peça replicada cumpre exatamente a mesma função. Em um motor, os pistões realizam o mesmo trabalho, o mesmo movimento, porque foi planejado, foi idealizado dessa forma. Contudo, coordenadores pedagógicos, estando na mesma função, no mesmo local de trabalho e tendo como supervisor geral o mesmo diretor, realizam trabalhos distintos. Porque o coordenador pedagógico da manhã possui uma característica, uma visão pedagógica, o coordenador da tarde, da mesma forma, o coordenador da noite vai trabalhar com adultos ou com jovens adultos,
e, portanto, alcançar os mesmos objetivos indicados pelo gestor, tem outras complexidades, que, de repente, aquele coordenador pedagógico que está trabalhando com a educação infantil ou com as séries iniciais, esse coordenador não vai passar pelas mesmas dificuldades, os mesmos problemas, pelas mesmas situações que aquele coordenador da tarde possui ou passará. Então, esse sistema natural, ele aponta para a ideia de que as relações humanas, elas são fundamentais no processo de gerir, que pessoas não são peças, que pessoas não são coisas, e que existem modos adequados de relacionamento, existem modos adequados de gerir pessoas e coisas e sistemas. E, a partir daí, então, no nosso material de estudo, apresenta-se algumas características desta forma, dessa concepção de organização escolar. Primeiro, as organizações são primordialmente grupos sociais tentando se adaptar e sobreviver. Sim. O espaço chamado escola possui o grupo dos professores, o grupo dos coordenadores, o grupo dos que trabalham na parte administrativa, os grupos que estão lá na responsabilidade de fazer a merenda das crianças, aquele grupo que tem a responsabilidade de limpar a escola. E, além desses grupos maiores, tem os subgrupos. Tem o subgrupo dos professores do 5º ano, do 4º ano da alfabetização, da educação infantil. E estes subgrupos estão entre si em comunicação, apresentando as suas demandas, conversando sobre as suas dificuldades, apresentando um para o outro sobre as tensões do trabalho, das metas a serem alcançadas, né? Dos relatórios que têm que ser feitos. Eles estão procurando estabelecer as suas próprias estratégias para realizar adequadamente a função determinada a eles. E essa visão é importante que o gestor tenha, porque em determinadas circunstâncias, determinados assuntos a serem tratados, o gestor que tiver essa sensibilidade para perceber que existem grupos sociais distintos, ele vai escolher a melhor estratégia de falar, o melhor momento, o melhor vocábulo, a adequada pessoa como intermediadora de um processo de diálogo para tratar determinados assuntos. Porque os professores da educação infantil têm uma visão do processo administrativo e pedagógico do trabalho que eles realizam. E o gestor tem que contemplar isso. Eles não são peças, eles são seres humanos que também refletem sobre o trabalho que realizam. E o gestor tem que perceber que eles também têm algo a contribuir. Eles têm a experiência da sala de aula, eles sabem quais são os gargalos, as dificuldades do processo de ensino. E esses gargalos, esses problemas, esses ruídos no processo de ensino e aprendizagem, às vezes estão para além da sala de aula, são questões de casa, a questão da cultura, da religião da criança, ou qualquer outro fator socioeconômico, histórico. Então, essa ideia, essa percepção é fundamental. A segunda questão é que esta concepção, que é uma concepção de um sistema natural, que foca nas relações humanas, as necessidades individuais são os motivadores principais do desempenho organizacional. Observem. Um bom gestor, ele vai entender que a sua fala, que a sua atitude deve, idealmente, eu não estou dizendo que isso vai ocorrer, né? Mas ele tem que entender que quanto maior o número ou a porcentagem dos indivíduos que trabalham com ele estiver motivado a trabalhar, a encampar os seus objetivos, maior probabilidade de se alcançar os objetivos educacionais ou organizacionais. Portanto, o gestor que alcança essa sensibilidade de entender que ele está gerindo também pessoas, ele nunca vai dizer, ou ele nunca vai falar a todos,
Ele vai falar a todos, devido à natureza da sua função, porque ele tem que se apresentar para toda a equipe e expor a sua vontade, expor as questões a serem resolvidas. Ele tem que fazer isso, mas, ao mesmo tempo, esse gestor ele deve também cuidar para que a sua ideia, o seu pensamento também, esteja também alcançando os indivíduos, as pessoas também, individualmente. É preciso, então, que esse gestor ele perceba que ele também tem que cativar mentes. Cativar mentes. E quanto mais ele mobilizar os indivíduos da sua equipe, mais ele vai ter uma equipe coesa. Porque a indicação da ideia, a indicação do pensamento, a indicação dos projetos, dos objetivos estabelecidos, por exemplo, pelo PPP, serão elementos com os quais cada professor, cada coordenador pedagógico, cada merendeiro estará envolvido dentro daquele projeto. Então, é preciso alcançar indivíduos, porque são os indivíduos que realizam o trabalho, são os indivíduos que também mobilizam todo um processo de execução de um projeto educacional, e são os indivíduos que também influenciam outros indivíduos. São indivíduos que também mobilizam a intencionalidade dos colegas. Às vezes o colega está um pouco confuso sobre o que deve se fazer, às vezes não está animado, mas se você alcançar um professor fazendo entender o que você quer como gestor, e se ele encampar, se ele tomar para si aquele objetivo que é seu como gestor, você terá um aliado para compartilhar com outras pessoas e argumentar poderosamente a favor daquele projeto que primariamente, originariamente, era seu. Então, é isso que se coloca aqui quando se fala sobre as necessidades individuais, são os motivadores principais do desempenho organizacional. Aí depois nós falamos, os indivíduos são mais importantes do que a estrutura para atingir a eficácia. Foi exatamente o tópico que nós falamos há pouco. Depois nós temos, os indivíduos organizam-se formalmente com base em seus interesses. Percebem isso? Então, existem professores que gostam de organizar eventos e professores que não gostam de organizar eventos. Para que o gestor vai insistir dando responsabilidade para organizar eventos para professores que não têm aquela característica, não têm aquela intenção, não têm aquelas habilidades, não têm aquelas competências? Ou essa atividade não apetece à alma, as pessoas não se sentem encantadas. Às vezes elas são ótimas para ajudar, para colaborar, para organizar, mas para efetivamente organizar o trabalho, as pessoas não têm esse interesse. Portanto, o gestor, quanto mais precisamente ele conhece as pessoas com as quais ele trabalha, ele vai perceber que cada professor ou grupo de professores eles se interessam por determinadas áreas relacionadas à pedagogia, relacionadas à administração escolar, realizada à comunidade escolar, realizado a como resolver questões da própria comunidade. E se o gestor tiver essa sabedoria, ele vai acionando, ele vai escolhendo, ele vai trazendo para si essas pessoas que podem ajudá-lo. Compor um grupo de pessoas para ajudar o gestor. E o gestor ele sabe que determinadas pessoas, infelizmente, têm problemas de relacionamento, e ele vai colocar na mesma equipe de trabalho professores que historicamente têm conflitos não resolvidos. Esse gestor ele se mostra uma pessoa completamente inabilitada para gerir pessoas, gerir processos. Então, escolha pessoas para realizarem trabalhos a partir dos interesses, porque é a partir dos interesses comuns que esses vão fazer o melhor trabalho, o mais otimizado, o melhor em termos de qualidade e de quantidade também. Simplesmente porque o gestor ele teve esses olhos para contemplar essa peculiaridade daquele grupo.
E esses atores, eles também vão se sentir valorizados no trabalho que estão realizando. A outra questão diz: normas e procedimentos não oficiais, muitas vezes, são mais importantes do que formais. O que é que nós temos aqui, gente? É aquela conversa que não foi para o livro de acontecimentos da escola, certo? Eu me lembro, fazem 16 anos, exatamente 16 anos, eu convivi com uma pessoa que tinha a responsabilidade de gerir outras pessoas. E esse indivíduo, ele começou a desenvolver aquele sentimento que ele estava sendo perseguido pelo grupo. E a situação foi tal que em determinado momento, ele começou a ir na casa das pessoas, e enquanto as pessoas falavam, ou no trabalho, enquanto as pessoas falavam, ele se aproximava das pessoas, abria um livro e começava a escrever o que as pessoas estavam falando. Bem, vocês já sabem o que ocorreu dentro do espaço, né? Dentro da situação. Tomei conhecimento disso, chamei a pessoa, eu disse para ele: olha, o clima está muito desagradável, as pessoas estão dizendo para mim que você está escrevendo o que elas estão falando, e isso está gerando um clima de desconfiança e de não aceitação da sua autoridade. Eu sugiro a você que, se você tiver esse ímpeto de cunho moral e ético, que você converse com cada um dos colegas, que você peça desculpa para eles, que não era sua intenção de constrangê-lo ou constrangê-los, e você diz que você está aberto a melhorar e que você quer melhor desenvolver o trabalho de gerenciamento de atividades e daquele grupo. Bem, o que foi que ocorreu? Esse colega não foi lá, não trabalhou, não conversou, não abriu o coração, etc. e tal. O que ocorreu? Infelizmente, essa pessoa teve que ser mobilizada para uma outra cidade, para um outro local, para um outro trabalho, porque ela se mostrou inabilitada para realizar determinados procedimentos de gerência, de administração de pessoas. Então, perceba o seguinte: há momentos em que você precisa realmente tomar procedimentos oficiais. Existem certas situações nas quais o gestor tem que mandar, de fato, um e-mail e solicitar que o e-mail seja respondido, para ele se precaver de determinadas situações, ou assumir certas responsabilidades que não lhes compete, não lhe compete. Entretanto, ainda aquela sabedoria daquela conversa, como se diz, no pé do ouvido, gente, é fundamental. É fundamental. As boas relações humanas sempre serão ainda recursos importantíssimos para a gestão de pessoas e processos. Ao invés de você chamar atenção publicamente o colega em uma reunião pedagógica, expondo para ele, para todo mundo, a fragilidade, o fato de a pessoa não ter alcançado os objetivos, ou que a turma da colega tal ainda não está lendo, ou a turma do terceiro ano ainda não sabe os conteúdos básicos da ciência, da matemática, né? Ou a turma do professor tal, toda a turma é mal educada. Então, quando você faz isso, você está expondo o colega, que está dando, pelo menos dentro das possibilidades desse professor, o melhor para o sistema. Então, é preciso separar um tempo adequado, certo? Para, não oficialmente, resolver as coisas. Extraoficialmente, chame o colega, quem seja, ou grupos: olha, tem essa situação por ser resolvida, eu preciso de vocês, eu preciso da colaboração de vocês, né? Eu preciso da indicação de vocês, da orientação. O que nós podemos fazer? Essas conversas informais, elas têm um poder enorme de resolver problemas, de amenizar quadros conflitivos e de valorizar os colegas de trabalho. E na medida que isso ocorre, gente, não tenham dúvida, a figura do gestor, a figura do diretor, como aquele que é líder,
avulta-se diante de todos da comunidade, porque esse gestor ele vai ser visto sob uma perspectiva humanística, de alguém que está preocupado não somente com sistemas e com coisas, mas ele está preocupado também com as pessoas, com aquele professor que às vezes faltou na escola ou está chegando atrasado, e ele não prontamente lavrou um registro e mandou para a Secretaria de Educação, logo, todas as faltas, ou um relatório dizendo que o professor está chegando 15, 20, 30 minutos atrasado toda semana. E, às vezes, o gestor não sabe que, de repente, o esposo, a esposa daquele professor está com câncer, que a criança, o filho ou a filha, de repente, está com algum problema ligado à saúde, enfim, ou qualquer outra situação. Então, é preciso tomar essa concepção que aponta para a ideia das relações humanas, né? Tomar esses elementos como fundamentais e importantíssimos para nós gerirmos o espaço educativo. A outra questão que diz é a tomada de decisão deve ser compartilhada. E ela promove o quê? Promove a eficácia. Quanto mais você compartilha os seus sonhos, quanto mais você compartilha os seus objetivos, quanto mais você deixa claro para onde você quer conduzir a escola, maior possibilidade de eficácia. Mas observe o que eu estou dizendo. Quanto mais você, eu não estou aqui afirmando que o gestor ele deve carregar tudo nas costas. A ideia não é essa. Porque existe uma equipe, né, que ele gerencia, que ele administra. Mas o que eu estou colocando em relevo aqui, e eu não posso fazer diferente, é apontar a ideia de que o gestor ele é o gestor. Ele tem que assumir a responsabilidade. É ele que tem que ser proativo por reunir o grupo, conversar com as pessoas, estar atento, supervisionando os processos e as pessoas, certo? Então, o gestor deve fazer isso. Então, ele deve compartilhar. Mesmo que seja, foi feito as reuniões para a elaboração do PPP, o PPP enquanto construção democrática de toda a comunidade, estabelecendo objetivos, metas e caminhos para a melhoria do sistema educacional, mas compete ao gestor não esquecer o PPP. Compete ao gestor lembrar, a promover o PPP perante a comunidade. E, na medida que ele faz isso, lembrando que o PPP não é simplesmente um documento seco, um documento frio, né, um elemento burocrático, na medida em que ele pega esse PPP e ele compartilha com os colegas, né, lembrando que todos naquele dia fizeram um acordo, né, um compromisso ético e moral de executar aquele plano, essa mobilização que faz com que o gestor chame a atenção dos colegas para o engajamento no PPP, esse procedimento possibilitará uma maior eficácia no alcance dos objetivos. Depois diz, uma ampla abrangência de controle aumenta a eficácia e a autonomia do professor. Veja, uma ampla abrangência de controle. Ou seja, o gestor está supervisionando, ele está cuidando, ele está olhando as coisas. Ele sabe que existem pessoas trabalhando. E ele, como o gestor, ele está como que num platô, olhando todos, vendo as necessidades, vendo aquilo que não deu certo, dialogando com essas pessoas e viabilizando meios para que aquilo que não está dando certo venha a dar. E é preciso que ele olhe dentro dessa perspectiva ampla o que está ocorrendo na escola. Depois, a cultura organizacional faz a mediação dos efeitos da estrutura. Em outras palavras, é na medida que essa cultura que organiza, né, essa cultura que controla, essa cultura que media, essa cultura que conversa, essa cultura do gestor que chama os seus colegas para o trabalho, que indica a função deles, que está aberto ao diálogo, faz com que a estrutura estabelecida, certo? A organização, ela crie vida. Ela não seja tão somente um elemento burocrático do sistema escolar. Essa estrutura, ela produz os efeitos, essa estrutura organizacional, ela se torna eficaz
na medida em que as pessoas são visibilizadas e são valorizadas. Também é afirmado que o trabalho em equipe é a chave para o sucesso organizacional. Essa concepção, ela afirma a importância da figura do gestor, mas não desvaloriza em nenhum momento a figura do grupo. O gestor é aquele que consegue mobilizar indivíduos e que consegue agregar pessoas no objetivo de alcançar os mesmos sonhos, os mesmos ideais. E ele sabe que, na medida que ele consegue trabalhar em equipe, que o trabalho anteriormente grandioso para ele, somente para ele fazer, se torna adequado, se torna passível de ser executado, porque ele escolheu grupos e pessoas, indivíduos para, com ele, ombro a ombro, executar a atividade. Depois, por fim, as estruturas informais são mais importantes do que as formais. Lembra que eu falei anteriormente sobre a questão da concepção racional? Esta concepção racional, ela enfatiza a estrutura, as formas, os elementos formais da gestão ou da administração. Quando nós falamos desse sistema natural de ênfase nas relações humanas, né, considera-se que o mais importante são as estruturas do dia a dia, da convivência com os outros, que é a amizade, que é a empatia, a estrutura informal de pertencer, de repente, ao mesmo grupo religioso, ao mesmo grupo de trabalhadores, à mesma comunidade, pessoas que têm as mesmas afinidades de interesses. Então, na medida em que o gestor vai percebendo essas características do seu grupo, que está debaixo da sua gestão, mais rapidamente e mais facilmente, adequadamente, o seu processo de administração escolar ou de administração de algum sistema educativo se realiza de uma forma eficaz e adequada. Portanto, é preciso que assumamos uma nova postura diante dos processos de organização e de gestão escolar. Diante de nós temos, então, pelo menos duas concepções com as quais nós devemos refletir e pensar. A primeira é o sistema racional, focado na estrutura. E no segundo, nós temos o sistema natural, focado nas pessoas e nos processos a serem desenvolvidos por elas. Na nossa próxima videoaula, nós trabalharemos sobre os sistemas abertos. Estes sistemas, eles possuem características, eles possuem princípios e eles apontam também para alguns teóricos que, estudando sobre a questão da administração, dão para nós uma percepção, uma nova perspectiva de como gerir pessoas e coisas e processos educacionais na escola. Mas quanto isso, ou quanto a este assunto, isso é matéria para a nossa próxima videoaula. Até mais, gente. Até a próxima aula.